Você já teve dor no pescoço ou nas costas e ficou com receio de ser hérnia de disco? Olha, nem toda dor na coluna é causada por hérnia. Mas quando é, existem 3 sinais específicos que você precisa conhecer. E o mais importante, a solução pode ser muito mais simples e rápida do que você imagina. Eu sou o Dr. Felipe Figueira, médico neurocirurgião especializado em coluna vertebral. E hoje vou te mostrar exatamente como identificar se sua dor pode ser uma hérnia de disco e por que você não precisa ter medo desse diagnóstico. Porque quando a gente fala de hérnia de disco hoje, estamos falando de tratamentos modernos, minimamente invasivos, com recuperação que pode ser até 10 vezes mais rápida do que as técnicas tradicionais. Então presta atenção nos 3 sinais que vou te mostrar agora. A hérnia de disco pode acontecer em qualquer região da coluna, mas é muito mais frequente na lombar e na cervical. E a pergunta que você precisa responder é: como saber se sua coluna é realmente hérnia de disco? Vamos lá. O primeiro sinal é uma dor que não fica só nas costas ou no pescoço. Ela irradia para outros locais. Quando a hérnia é lombar, você sente aquela dor que desce pela perna. É o que a gente chama de lombociatalgia, ou como muita gente fala, dor no ciático. Quando a hérnia é cervical, a dor irradia para o braço. Isso acontece porque o disco está comprimindo um nervo específico. O segundo sinal é o formigamento, dormência ou perda de força. Quando é hérnia lombar, você sente isso nas pernas. Quando é cervical, nos braços. Isso varia muito de acordo com qual nervo está sendo comprimido. Mas o padrão é claro, a sensação não fica só na coluna. O terceiro sinal é a piora com posições específicas ou após exercício físico. Você pode estar bem, aí se abaixa para pegar algo no chão e a dor dispara. Ou passa muito tempo sentado e quando levanta, sente aquela fisgada forte. Agora, tem um sinal que é emergência médica: perda de controle nos esfíncteres. Se você começa a ter dificuldade para segurar a urina ou evacuar, isso é sinal de compressão grave da medula. Aí você precisa procurar um pronto-socorro imediatamente. Mas calma, isso acontece em menos de 1% dos casos. A grande maioria das hérnias não chega nesse ponto. Agora eu vou te explicar o que é a hérnia de disco de verdade. A sua coluna é formada por vértebras, que são os ossos empilhados um em cima do outro. Entre cada vértebra existe um disco intervertebral. Pensa nele como um amortecedor. Ele tem um conteúdo gelatinoso no meio que absorve o impacto quando você se movimenta. Dentro da coluna passa o canal vertebral, onde fica a medula espinhal e os nervos. A medula é como uma rodovia de informações entre o cérebro e o resto do corpo. Dela saem as raízes nervosas, que são como ramificações dessa rodovia. Cada uma vai para um lugar específico: braço, perna, pé, mão. Quando a gente fala de hérnia de disco, significa que esse disco se rompeu. O conteúdo gelatinoso vaza para fora e comprime os nervos no canal vertebral. E cada nervo comprimido gera sintomas específicos em locais diferentes. Por exemplo, se a hérnia comprime o nervo L5, você vai sentir dor e formigamento na parte lateral da perna e no pé. Se comprime o nervo C6, a dor vai para o polegar e o indicador. É isso que o médico consegue identificar qual nervo está sendo comprimido só pela localização dos seus sintomas. A causa principal da hérnia de disco é a degeneração do disco com o tempo. Isso tem a ver com genética e fatores ambientais. Os fatores ambientais incluem má postura no trabalho, sedentarismo, atividade física inadequada. E olha, os hábitos modernos não ajudam. Horas no computador, olhando para o celular com o pescoço flexionado, falta de exercício regular, tudo isso acelera a degeneração dos discos. Outros fatores que aumentam o risco são tabagismo e traumas. O cigarro prejudica a circulação sanguínea nos discos, acelerando a degeneração. E traumas diretos na coluna
podem romper o disco de forma aguda. Os grupos de maior risco são pessoas com histórico familiar de problemas na coluna, fumantes, trabalhadores que fazem exercício físico repetitivo, sedentários e pessoas com sobrepeso. Mas isso não significa que você está condenado se faz parte desses grupos. Significa que você precisa ter mais atenção com a saúde da coluna. O diagnóstico da hérnia de disco é feito com 3 coisas: seus sintomas, o exame físico e a ressonância magnética. A ressonância é o exame que mostra exatamente onde está a hérnia e qual nervo está comprimido. E aqui vem uma estatística que vai te tranquilizar. Cerca de 85% dos casos de hérnia de disco têm evolução favorável. Isso significa que a maioria das pessoas melhora com tratamento conservador. O tratamento conservador inclui repouso relativo, medicações para dor e inflamação e fisioterapia. Geralmente, em 2 a 3 semanas, você já percebe melhora significativa. Nos casos mais graves, quando o tratamento conservador não funciona, a gente tem a infiltração ou a cirurgia minimamente invasiva. E quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva hoje, estamos falando de procedimentos endoscópicos. Isso significa uma incisão de apenas 7 milímetros, recuperação muito mais rápida, menos dor no pós-operatório e você pode voltar ao trabalho em cerca de 10 dias, dependendo do seu caso. Agora, um dado importante: entre 30% a 40% das pessoas têm hérnia assintomática, ou seja, a ressonância mostra a hérnia, mas a pessoa não sente nada. E apenas 2 a 5% das pessoas com hérnia vão desenvolver sintomas que precisam de cirurgia. Então, a grande maioria resolve com tratamento conservador ou nem chega a ter sintomas. Olha, a hérnia de disco é um problema comum e tratável. A maioria dos casos melhora com tratamento conservador, mas quando necessário, existem opções modernas e minimamente invasivas que resolvem o problema definitivamente. Lembra do que eu te falei? Entre 30% e 40% das pessoas têm hérnia assintomática, mas apenas 2 a 5% vão desenvolver sintomas significativos. Então, se você identificou os 3 sinais que eu te mostrei, dor irradiada, formigamento ou perda de força, e piora com posições específicas, procure um neurocirurgião especializado em coluna ou um ortopedista de coluna. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem evitar complicações graves. E não deixe o medo da cirurgia tradicional impedir você de buscar ajuda. A tecnologia moderna permite tratamentos com recuperação rápida e resultados excelentes. Eu atendo pacientes que passam anos sofrendo com dor, porque tinham medo de operar. E quando finalmente decidem fazer o procedimento endoscópico, a resposta é sempre a mesma: deveria ter feito antes. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, você ou alguém que você conhece já teve esses sintomas?